Fala pessoal, nessa aula vamos falar um pouco como se tornar um homem de valor. Eu espero que essa aula seja muito importante para você, para a sua formação. É o primeiro vídeo aqui desse canal, portanto, dá o like, segue, se inscreve para que você possa acompanhar tudo aquilo que vamos falar dentro desse canal, sobre desenvolvimento, sobre fortalecimento da nossa personalidade, sobre de fato encontrar um sentido na vida. Pois bem, quero que essa aula seja muito importante para você. Vamos falar como se tornar um homem de valor. Nela, vamos falar sobre quais as atenções de um homem de valor, no que ele canaliza de fato a sua atenção, que faz ele se tornar esse homem de fato de valor. Segundo ponto, por que é importante ser um homem de valor? E terceiro ponto, qual a chave para se tornar este homem? Quero que você preste atenção, faça anotações e esteja ligado para absorver tudo isso que iremos falar aqui e que isso faça parte da tua personalidade de fato. Pois bem, o homem de valor, o primeiro ponto que ele canaliza sua atenção e que ele presta atenção de fato é a espiritualidade. Eu quero desenvolver isso com vocês, é o primeiro ponto fundamental. Por quê? A espiritualidade conduz o homem a cada vez mais enxergar a verdade. É um processo que ele se aproxima de fato de Deus através de uma fé madura, através de constantes orações e através de fato de uma vida sacramental. Dentro desse processo em que ele começa a desenvolver orações verdadeiras, orações genuínas, com verdadeiro desejo, ele começa a entrar num processo de conversão, a entrar num processo de fato de purificação. E dentro desse processo ele vai amadurecendo, ele vai se tornando um homem melhor. Por quê? Porque logicamente ele está cada vez mais em contato com Deus que é Pai e que criou ele, e criou de fato esse ser para se desenvolver no mundo. Então, ser um homem que cada vez mais desenvolve essa melhor conexão, desenvolve essa melhor espiritualidade através, repito, de constantes orações, de dedicação a esse movimento de parar para rezar é fundamental. A maioria dos homens de hoje não condicionam seu tempo, acham que parar para rezar é perca de tempo, acham que desenvolver de fato virtudes, valores não é importante. E aí condicionam o tempo do seu dia, a sua rotina de fato, a trabalho, a vídeo no YouTube, a correria do dia a dia, a academia, que a gente vai ver como de fato é também importante, mas ou seja, não para rezar. Acha que isso não é importante dentro da sua vida, da sua rotina. E a espiritualidade é o ponto fundamental, é um ponto chave. É através de uma vida de fato espiritual, de uma vida sobrenatural, que o homem condiciona a sua vida a um caminho de valores, a um caminho de formação de virtudes, a um caminho de perseverança e de principalmente humildade. O homem, quando ele para rezar, ele diz que ele é humilde. O contrário, não. Cada vez que o homem se condiciona a achar que com suas próprias forças consegue realizar as coisas, ele se assemelha a um animal, que é movido por instintos, movido por seus altos desejos e não consegue então ter as virtudes fundamentais que vêm da espiritualidade para se autocontrolar, para se autodominar. Ou seja, a espiritualidade é um ponto fundamental, pois o homem, quando se afasta de Deus, ele começa a depositar a sua confiança em coisas, em pessoas e em bens materiais. Isso, como consequência, gera frustração, gera tristeza, gera ansiedade, gera carência. O homem fica muito emotivo, muito carente, querendo chamar a atenção de várias pessoas. Tem-se no coração dele um grande vazio que ele está precisando o tempo todo de validação, porque ele não preencheu o vazio do teu coração com a presença primeiro de Deus, que, repito, é fundamental para gerar, então, valores e virtudes fundamentais para que o homem, como consequência, seja um bom homem de valor em todas as áreas. No casamento, no trabalho, de fato, na rotina, no dia a dia, ele tem ali uma visão diferente das coisas. Não uma visão carnal, não uma visão material, mas ele desenvolve uma visão de fato de fé. E só através da espiritualidade, de uma fé madura, que o homem conquista isso. Uma visão diferente das coisas e ele traz então sentido à sua vida. Pois bem, o ponto 1, espiritualidade. O homem de valor, ele presta atenção numa vida sacramental, numa vida de oração, em desenvolver valores e virtudes, como principalmente a humildade, para ele caminhar na luz da verdade. O homem que foca nisso, que desenvolve isso como primeiro lugar em sua vida, ele tem um caminho de luz e ele não anda como consequência nas trevas.
Deus de fato ilumina, Deus de fato dá a graça para ele caminhar num caminho de fato digno. Pois bem, o segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês do que o homem de valor ele se interessa é a intelectualidade. Este é um ponto fundamental. A intelectualidade é buscar desenvolver e fortalecer o desenvolvimento de fato de sua inteligência. E como é que o homem consegue isso? Através de boas leituras, através de bons cursos e ainda mais a presença de boas pessoas ao redor. Isso é fundamental. Vou falar um pouco do panorama do homem moderno. O homem moderno é aquele que não presta atenção nisso. Cara, é inconstante para ler livro, não presta atenção nisso, vive assistindo série, documentáriozinho de outras pessoas e não desenvolve uma leitura. Portanto, como consequência, ele não desenvolve também ali uma inteligência. E, cara, desenvolver a intelectualidade é fundamental. Você fica um homem muito mais inteligente, tem muito mais repertório e confiança no que pode desenvolver, no que pode conversar, até para conquistar uma mulher, seja tanto no processo de conquista, tanto você namorado, noivo, até casado, você tem ali um desenvolvimento melhor. Você tem muito mais postura, você tem muito mais uma capacidade de conversar mais assuntos. Por quê? Porque você está estudando, porque você está se dedicando a desenvolver um fortalecimento do seu intelecto. Então é fundamental. Repito, boas leituras. Cara, senta, dedica um tempo para ler 10 páginas de um tema que você gosta, de um tema que é fundamental para teu desenvolvimento. Ou seja, desenvolver o intelecto é não parar, é não retroceder, é não estagnar, é realmente condicionar a tua mentalidade a estar trabalhando, a estar realmente sendo tracionada, a realmente estar em movimento. E o homem só desenvolve isso através de fato de uma intelectualidade. Cursos, aprender com quem já sabe, aprender com quem já trilhou um caminho é fundamental. E ainda, presença de boas pessoas ao redor. Pessoas que te motivam, pessoas que te condicionam e te puxam para cima e não para baixo. Isso é importante, porque você vai cada vez mais dentro desse processo de amadurecimento da intelectualidade, pessoas ali que condicionam você a ser melhor. Isso é muito importante. Esse é o ponto 2 do homem que canaliza a atenção para ser, como consequência, um homem de valor, a intelectualidade. O ponto 3, o ponto físico, certo? Esse pilar físico também é muito importante. Hoje existem muitos homens que são muito magros, não têm aquele corpo, certo, que passa uma confiança. E o pilar físico é importante, não só por isso, mas entre outros fatores, certo? O pilar físico é importante o homem desenvolver, porque vai criar, existem alguns pontos, vai criar um fortalecimento do corpo. Eu digo a criação de músculos mesmo, sabe? Isso é importante desenvolver, porque isso cria uma confiança em si mesmo, isso cria de fato uma postura que traz também segurança diante de quando você chega em outros ambientes, a tua postura ali já é outra, mas isso não importa. Isso será um complemento se você também focar no seu amadurecimento interior. Isso será um complemento ainda melhor para o teu desenvolvimento. Mas é pegar esse desenvolvimento, esse prestar atenção no pilar físico, para cada vez mais servir e ser forte para servir as pessoas, certo? Não utilizar de vaidade, como é o que a grande maioria dos homens fazem. Desenvolvem um físico, metem ali músculos, mas apenas para chamar a atenção de várias mulheres, para pegar várias mulheres em festas, não. O objetivo deste vídeo e de tudo que eu crio, certo? No meu Instagram, não é isso. É que o homem ele desenvolva isso para ser forte e para melhor servir as pessoas. Não para ser motivo de realmente estar se amostrando, como é o que diz aqui na minha região, chamando atenção. Não. Esse não é o intuito do meu conteúdo. Isso não é o que você vai ver eu falando. Não. É para realmente ser um homem forte, para se condicionar a ter mais resistência para melhor servir as pessoas. O pilar físico também é importante para o homem porque ele condiciona ali virtudes, uma conquista de virtudes, como de constância, como disciplina, como de resistência, porque ali dentro de uma musculação ou de atividades marciais ou de uma atividade física, você vai criar essa conquista de uma constância, de você estar ali regrado, de você criar resistência quando você está ali fazendo uma série, por exemplo, e está cansado, mas você precisa terminar. Você vai criando um movimento contrário ao movimento de zona de conforto, ao movimento de preguiça. Não, você vai sair dessa zona de inércia e cada vez mais estar em ativa, estar realmente em movimentação e ainda mais de fortalecimento de fato do teu corpo.
que é importante, porque além de fato de todos esses aspectos de serviço, de fortalecimento, o aspecto estético também é importante. O homem ter ali um porte, ter ali os músculos, isso vai criar uma confiança que não deve ser canalizada para um egoísmo, e sim para realmente um desenvolvimento de melhor servir as pessoas. Por isso que o pilar físico é tão importante para o nosso desenvolvimento como um homem de valor, certo? Isso é muito importante. A mulher também, a nossa companheira, vai estar de fato mais atraída. Repito, não é para pegar mais mulher, pelo contrário, é para realmente utilizar desse porte físico que você vai desenvolver para honrar uma só mulher dentro do casamento, realmente condicionar a sua existência, o seu corpo ao máximo. Isso é o importante dentro desse pilar físico. Quarto pilar, assumir mais responsabilidades. Esse é um pilar fundamental para o homem. Creio que dentro da nossa vida, certo, da nossa existência, assumir mais responsabilidades é o que também nos amadurece muito. Nos amadurece muito. A maioria dos homens hoje são preguiçosos, desleixados, são desatentos, querem que as pessoas façam as coisas para eles, são reclamões, certo? Acontece qualquer coisa, estão reclamando, se vitimizando, se colocando em uma situação de vítima, e não. Assumir mais responsabilidades é você sair dessa zona, de todo esse complexo que condiciona você a estar mais enfraquecido e assumir de fato uma postura de eu vou realizar, certo? Eu vou de fato fazer. Eu vou tomar as rédeas, as consequências, mas vou estar numa posição de quem vai agir. Então, dentro da tua realidade que está escutando esse vídeo, seja você filho, seja você trabalhador, seja você já pai de família, assuma mais responsabilidades. Dentro da casa, dentro da tua realidade, se você é filho, busque assumir alguma conta, certo? Para ajudar seus pais, busque lavar a louça, busque deixar seu quarto organizado. Se você é marido, dono de casa, busque ajudar sua esposa nos afazeres do lar, honrar os compromissos do lar, dar atenção, enfim, mais responsabilidades condiciona você a uma existência de fato, amadurecimento. De fato, de sair de uma preguiça, de sair de uma inconstância e estar numa situação de ação. Isso é uma mentalidade, é uma visão de viver a vida de forma séria e responsável. Isso condiciona o homem a amadurecer. Cada vez que você sai de uma postura de inércia, de inatividade e entra numa postura de assumir de fato de ação, você amadurece. Você passa por um processo de amadurecimento, de conhecimento e de fortalecimento da sua personalidade. Então, assumir responsabilidades é um ponto em que o homem de valor busca canalizar a sua atenção. Ele não canaliza para uma preguiça, para uma inércia, pelo contrário. A cada vez assumir mais responsabilidades, preencher seu tempo com aquilo que importa e crescer e amadurecer. Outro ponto, o quinto ponto, trabalho. É muito importante que o homem desenvolva uma capacidade de trabalhar, utilizar de habilidades, utilizar de fato daquilo que você gosta de desenvolver para um trabalho. O trabalho é importante para, como consequência, de fato, gerar uma renda para você ali movimentar, para você ali crescer, para você também se sustentar e, através de um movimento também de disciplina, de você saber bem administrar o dinheiro que você consegue como consequência do trabalho, você saber bem administrar no que você vai utilizar para gerar mais renda, para você fazer de fato mais dinheiro, para você de fato conseguir conquistar aquilo que é importante dentro da sua vida. O dinheiro não é o mais importante dentro do trabalho, não. Logicamente é importante para nosso desenvolvimento, para nossa existência, mas não é o mais importante. Existem muitas pessoas que ganham inúmeros rios de dinheiro e não são felizes e não são também realizadas. O trabalho é que é importante. A maneira que você desenvolve ali um olhar de fato de utilizar o trabalho para desenvolver um caminho de aprimoramento, de melhoria, é o que é mais importante. Então, essa jornada é o que dentro do trabalho vai amadurecer qualquer homem, certo? Você vai se condicionar, por exemplo, dentro de alguma situação, não reclamar, mas utilizar de esforço para realmente fazer com que aquilo valha a pena, para que você tenha ali uma resistência, mas que você utilize da sua habilidade, do dom que Deus lhe deu para ser melhor e para trabalhar. Tanto é que existe aquela frase, né? O trabalho dignifica o homem. De fato, é um campo,
é um ambiente onde a gente deve utilizar para ser melhor, para se aprimorar. Então, trabalho, você, homem, dentro da sua realidade, se esforce para estar trabalhando, certo? Você que é novo, tem 16, 17 anos, começa ali a estudar e a trabalhar, certo? Tem essa mentalidade de estudar e trabalhar. O estudo para você crescer a longo prazo, a médio e longo prazo. O trabalho para você já ter uma renda ali para cada vez mais utilizar para crescer, certo? Isso é muito importante. O trabalho é algo que o homem de valor presta atenção. Isso também é importante dentro de um relacionamento, para que você possa sustentar ali aquela mulher que você está conhecendo, ou de fato a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, e ela sim tenha uma segurança financeira em você, que é muito importante dentro de um relacionamento. Então, o trabalho é um ponto que um homem de valor presta atenção. O homem moderno não, ele é preguiçoso. Ele está ali morando na casa dos pais e nem se importando com isso, sendo bancado, sendo sustentado. Não. Um homem de valor presta atenção em desenvolver habilidades, em fortalecer dentro do trabalho. Como um ponto final, dentro desses pontos que eu mencionei sobre como se tornar um homem de valor, eu coloco conteúdos absorvidos, posturas e boas amizades. A gente vai falar sobre isso. Então, conteúdos absorvidos. O que é isso? Cara, um homem de valor, ele não presta atenção em conteúdo pornográfico, em videozinho, em Reels, TikTok, e fica ali perdendo tempo, perdendo sua atenção, realmente prostituindo a sua personalidade, absorvendo esse tipo de conteúdo. Isso, como eu falei, nos fragiliza, nos coloca em uma situação de dependência, de carência. Não. Um homem de valor não presta atenção nisso. Ele realmente absorve bons conteúdos para uma boa formação, de fato, do seu interior, do seu intelecto, que é um ponto que a gente comentou aqui. Então, conteúdos absorvidos, é muito importante que você que esteja escutando preste atenção no que você está absorvendo, certo? Retira esses conteúdos baixos do teu celular, da tua realidade e condiciona bons conteúdos te formando o tempo todo. O tempo todo. Isso é muito importante para a formação de uma boa personalidade e como consequência que você se torne um homem de valor. Outro ponto, posturas. Cara, um homem de valor, ele presta muita atenção nas posturas dele, na maneira que ele fala, na maneira que ele se comporta, porque existem muitos homens que, cara, têm comportamentos e posturas infantis, cara. Infantis. São homens de 30, 35 anos, 40 anos, ou seja, já passaram de uma fase de maturidade, mas se comportam, sabe, parecendo uma criança, rindo alto, fazendo brincadeirinha sem graça, certo? Com dupla intenção, com duplo sentido. Ou seja, essa postura, essa identidade não traz como consequência uma confiança. As pessoas não confiam em você. Olham meio que e comparam como se fosse um palhaço, com uma pessoa que realmente não passa ali um ar de responsabilidade. Então, as posturas é algo fundamental para você rever, para você de fato rever a forma que você se comunica, a forma que você fala, a forma que você se porta. Isso tudo é importante. Isso tudo faz com que as pessoas ao redor te respeitem muito mais. Então, preste atenção na tua postura dentro do ambiente de trabalho, dentro de um ambiente social, certo? Dentro do ambiente familiar. Isso tudo conta. Eu não quero que você se torne aquele cara chato, aquele cara ignorante, egoísta. Não, não é isso. Mas existem comportamentos adequados para cada ambiente, certo? E isso é importante ter sempre uma análise antes para de fato se comportar bem. E, cara, se você é engraçado, gosta de fazer piadas, cara, continua com isso, com esse bom humor. O bom humor é importante para o homem, mas é saber utilizar no momento certo, com as pessoas certas e de fato na maneira mais adequada possível. Para que mesmo você sendo brincalhão, mas que as pessoas te respeitem, continuem te respeitando e tenham uma visão de que, poxa, que cara legal, ele é engraçado, mas ele também é íntegro. Ele sabe se comportar mesmo sendo também e tendo bom humor. Então a postura é algo fundamental. E outro ponto, boas amizades. Cara, um homem de valor, ele tem boas amizades ao redor. Ele tem pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios do lado. Porque essas pessoas vão cada vez mais motivar e estar ao lado, de fato, construindo também uma boa história. Imagina que você tem essa mentalidade, que você escutou tudo isso, refletiu e começa a mudar. Mas continua com aquelas amizades que chamam você para festas, baladas, gastar com coisas desnecessárias. Ou seja, você vai continuar com os mesmos comportamentos, com as mesmas condutas, aquilo que não vai te condicionar a ser melhor.
Pelo contrário, se você tem amizades que condicionam você e convidam você para estudar, para desenvolver um projeto, para realmente crescer, para ir à academia, para, de fato, utilizar do tempo para melhorar, para desenvolver, para ter uma conversa legal, madura, para melhorar ainda mais na fé, indo para a igreja, desenvolvendo ali ciclos de fato de meditação, de conversas, de aprofundamento de meditação, perfeito, cara. Você vai evoluir junto com pessoas que pensam da mesma forma que você. Isso é importante. Exclua más amizades. Exclua ali aqueles rapazizinhos, aqueles homens que mostram conteúdo baixo para você, que fica fazendo fofoquinha, que fica mostrando mulher nua na internet. Não, não, não é isso. Más amizades devemos excluir aos poucos, certo? Não trazer a nossa realidade. Boas amizades que nos fazem crescer são totalmente e fundamentalmente importantes para o nosso crescimento. Muito importante para o nosso crescimento. Então é isso. Nós vimos aí 8 pontos que o homem de valor canaliza sua atenção para realmente fazer que a sua existência seja realmente extraída, seja elevada ao máximo. Elevada ao máximo. E aí a gente então entra num questionamento. Por que então, João, é tão importante se tornar um homem de valor? Por que é importante se tornar um homem de valor? E eu respondo: se tornar um homem de valor é muito importante porque você condiciona a sua existência à grandiosidade. Porque você condiciona de fato a sua vida, a sua história, a sua narrativa a coisas grandes. Uma vida de vícios, de promiscuidade, de preguiça, de zona de conforto é sinônimo de mediocridade, frustração, tristeza, insatisfação e é o que grande maioria dos homens hoje vivem. São homens adultos com mentalidade de criança, com posturas de criança. Por quê? Porque não condicionaram a sua existência a esses pontos. Não amadureceram nesses pontos que a gente viu, certo? Dentro dessa aula. Por isso que se tornar um homem de valor é tão importante. Você condiciona a tua existência a coisas grandes, a coisas realmente que têm valores. E qual a chave para se tornar então este homem? É a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é o diferencial de quem busca ser um homem de valor. A mente está o tempo todo condicionada a pegar do tempo, usufruir de fato de uma personalidade para amadurecer, para de fato amadurecer. Isso faz com que o homem viva uma vida íntegra, digna, no relacionamento com a mulher, com a companheira, certo? Com Deus, consigo mesmo e com as pessoas ao redor. Isso é incrível. Essa vivência desta vida sendo vivenciada pelo homem é incrível, certo? Espero que essa aula tenha sido importante para você, que ela tenha realmente condicionado você a se questionar, a mudar, a transformar de fato essa mentalidade e a conquistar esta mentalidade para se tornar um homem de valor, beleza? Curta esse vídeo, compartilha com mais pessoas e, antes de tudo, ser bom homem. Valeu!